Bom, eu tô aqui para falar com vocês sobre dois assuntos especiais. Primeiro, o uso dos softwares. A questão é assim, que muitos de vocês ficam bem preocupados. Eu já falei isso em outro vídeo, que é natural essa preocupação e que inclusive existem designers que nem têm tanta facilidade e que não usam, que terceirizam essa representação. Se você optar, se você quer, mas você está com um pouco de dificuldade, procure ajuda, procure tutoriais e nada melhor do que a prática. Mas um item muito importante de você entender: você não é um projetista. Você está se propondo a ser um designer de interiores graduado em nível superior, com um diploma de graduação aí em design de interiores. Então é importante que você entenda que o software é uma ferramenta de representação. Ela não pode ser compreendida como uma ferramenta de criação. Você não pode utilizar o software para criar o seu projeto, assim como você não pode permitir que o software limite a sua criação. Poxa, gente, vamos lá. Existem ferramentas de processo criativo, ferramentas que organizam a metodologia do projeto. E esse é o diferencial de você que está se propondo a ter uma formação superior, a ser um designer, que é uma ciência que você vai usar como base para sua atuação, do que aquele que é, de repente, um decorador ou pessoas que não trabalham, não atuam com essa visão tão global e com esse olhar um pouco mais profissional do processo do projetar em design de interiores. E aí eu entro em outro fator. Muitos de vocês, eu ouvi de vários de vocês, li lá de vocês, pedindo, por exemplo, dicas de uso de quadro ou uso de porta-retrato. E aí eu vou tratar de um assunto bem doidinho com vocês. Gente, nós estamos falando de um curso de design de interiores, não é um curso de decoração. Eu não tenho como ensinar aqui a vocês como quais melhores posições para colocar um quadro na parede, não. Sinto informar que isso vocês não vão aprender no curso, até porque não existe posição correta ou ordem correta ou melhor maneira de colocar, não. Porque cada cliente é um cliente. Cada projeto é um projeto, cada ambiente é um ambiente. Então, tem clientes que têm um estilo muito mais despojado. Eu, por exemplo, tenho na minha casa uma galeria que eu tenho lá muitos quadros inseridos, muitos mesmo, tá? Tipo 30 quadros numa grande parede. E eu mudo eles de lugar, cada novo quadro eu trago lembrança de uma viagem, eu troco de lugar, são elementos. Assim como eu tenho uma casa, eu consigo fazer um projeto, desenvolver, colocar dois grandes quadros quadrados, alinhados, de forma bastante simétrica. Tudo depende do cliente. Quem é o cliente que você está projetando? Você fez um bom briefing? Você entende que conceitos? Aí entra a questão dos princípios e elementos do design. Se eu quero um equilíbrio assimétrico, se eu quero um equilíbrio simétrico, se eu vou dar preferências por linhas retas e horizontais, se eu vou verticalizar o meu projeto porque eu estou precisando ganhar em altura. Não existe certo e errado para a colocação de um quadro ou uso de um porta-retrato. Isso você aprende, e essas coisas que vocês buscam, que às vezes vocês acham cursinhos, ou dicas de melhor posição de quadro, isso é mera decoração. E isso, entre fatores, por exemplo, primeiro de gosto pessoal, tá? Eu não vou usar o termo bom gosto, porque eu acho que esse termo, não sou a favor desse termo, porque afinal de contas, o que é bom gosto? Você gosta de marrom e você usa marrom? Eu gosto, nem sempre, e não acho que o meu tom de pele é a melhor opção, mas eu sei que tem pessoas que não gostam de marrom e não gostam de usar o marrom. Nem por isso significa que o marrom é feio ou é de mau gosto. Você concorda comigo? Então não adianta eu te ensinar aqui o que vai estar o melhor quadro com o meu ponto de vista, se você pode pegar um cliente que é um caso muito pessoal ou muito pontual, que te permite, por exemplo, como na minha casa, colocar 30 quadros numa parede de forma bastante desalinhada. Então a gente tem que ser coerente e entender a diferença. O que a gente estou me propondo, o que eu estou me propondo não, né? O que o curso superior de design de interiores tem que ensinar para um futuro designer é o quê? É ele fazer essa leitura e interpretação do que é estético. Em reconhecer nos princípios, reconhecer o que eu quero, se eu quero, de novo, um equilíbrio, se ele é um ambiente mais despojado, se ele tem um caráter mais clássico, para então eu definir a minha colocação de paredes. A colocação dos quadros nas paredes, ou então ensinar como é que você vai fazer essa simulação disso, então simular possibilidades de colocação para encontrar a melhor solução, mas eu não vou dizer para você, não vou ensinar para você
qual que é a melhor posição de um quadro. E além de tudo isso que eu falei, ainda tem um fator que é tendência ou que está na moda. Se eu te disser para você o que é tendência agora ou o que está na moda, como as pessoas estão utilizando, talvez daqui 1 ano, 2 anos você já é um cliente, um profissional defasado de mercado, certo? Porque daqui 2 anos o que está sendo usado agora, ou o sofá em tecido do tipo pele de elefante, daqui 2 anos está totalmente desuso. Então, se eu disser para você que a melhor posição do quadro, a melhor forma de usar o aparador, o porta-retrato em cima do aparador é dessa maneira, daqui 2 anos ela pode não ser mais, e o que eu te ensinei não vai mais fazer o menor sentido. O que eu preciso te ensinar é quais são os processos e como você organiza o seu processo de projeto. Então, o que você está procurando, esses detalhes decorativos, isso não é design de interiores. Isso são outros fatores. E eu tenho certeza que você que está se propondo a fazer um curso superior de 2 anos, com prova, com problema, existem conceitos a serem aplicados, tem como base uma ciência que você vai compreender, que você está aprendendo e que você vai estar se propondo a aprender para poder aplicar, o que vai muito além disso. Combinado? Então, não, pode até ser que em alguns momentos eu compartilhe boas ideias, que a gente compartilha, vamos montar um mural lá com boas soluções de uso de quadros na parede, de soluções de altura de cortina. Eu lembro que isso é uma coisa que os alunos costumam perguntar muito. Mas qual que é a altura ideal de cortina? Depende. Você quer, a sua ideia é parecer que a parede é mais alta, mais baixa? Existe certo e errado? Não, depende da situação, depende da cortina, depende do cliente, depende do ambiente, depende de todos os outros elementos que está inserindo no projeto. Então, a gente combina assim, que nós estamos falando de design, certo? Fechado, pessoal? Então, mais um videozinho para você, logo eu vou estar compartilhando mais conteúdo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!